Meu nome é Nara, eu sou advogada responsável pelo escritório Brito e Barra Advocacia e hoje vamos dar continuidade na série de vídeos que preparamos com temas relevantes para esse momento. O tema de hoje é renegociação de dívidas e contratos por conta da pandemia. Depois que essa doença chegou no Brasil, obrigando empresas a fecharem as portas e as pessoas a ficarem em casa, o brasileiro ficou mais endividado, conforme dados recentes do SPC. A pandemia, ela impõe dificuldades ao funcionamento dos negócios e por isso, neste momento delicado, recomenda-se que as empresas e pessoas, quando se veem impossibilitadas de cumprirem o que foi acordado, que elas busquem os conflitos, solucionar os conflitos amigavelmente, por meio da renegociação dos contratos, de forma a minimizar os danos e as demais implicações jurídicas. A legislação brasileira prevê alternativa para situações nas quais o contrato não pode ser cumprido em função de eventos imprevisíveis, que estão fora do controle das partes. São os casos de força maior e teoria da imprevisão. Lembrando que a solução jurídica ideal pode variar de caso a caso, dependendo da natureza do contrato e do que foi negociado. O Código Civil brasileiro, ele estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Força maior são os fatos humanos que, mesmo previsíveis, não podem ser evitados. Os casos fortuitos, por sua vez, são os eventos que não podem ser previstos. Geralmente tratam-se de fenômenos da natureza, como furacões e terremotos. A pandemia de coronavírus, sendo assim, pode ser entendida como um caso de força maior. Com isso, se o contrato prevê que nenhuma das partes será responsabilizada por falhas no cumprimento das obrigações em função de acontecimentos de força maior, não há penalização a quem descumpri-lo. A cláusula, inclusive, pode estabelecer que, em caso de força maior, o contrato seja revisto, suspenso temporariamente ou rescindido, a não ser que o documento expresse que a parte devedora da obrigação se responsabiliza por cumpri-la mesmo nessa situação. A resolução ou a revisão do contrato com base na teoria da imprevisão, de acordo com o Código Civil, é aplicável quando acontecimentos extraordinários e imprevisíveis tomam tamanha proporção a ponto de gerar desequilíbrio contratual. Isso ocorre nos casos em que uma das partes é excessivamente onerada em relação à outra. Além do desequilíbrio e do fato extraordinário, a teoria da imprevisão, para ser aplicada, requer que o contrato seja do seguinte tipo: sinalagmático, ou seja, que possua proporcionalidade de direitos e deveres entre as partes, que ele seja oneroso, também que ele seja comutativo, que é quando há prestações certas e determinadas, de execução continuada ou diferida, que é quando o cumprimento da obrigação é posterior à celebração do contrato. Vale lembrar que a Lei da Liberdade Econômica de 2019 estabeleceu os princípios da paridade e da simetria dos contratos civis e empresariais. A norma também determinou que os riscos definidos pelas partes devem ser respeitados, de modo que a revisão contratual somente possa ocorrer de maneira excepcional e em casos extremos. Com isso, a lei garante que eventuais renegociações devem ser realizadas buscando o equilíbrio entre as partes. Este é o momento em que temos que buscar harmonia, não conflito. Que judicializar agora não é a melhor opção, porque é um caminho mais demorado e incerto. O risco de a gente judicializar esses contratos, essas dívidas, é para ambas as partes. Elas podem perder tudo ou uma delas perder muito. Cabe ressaltar que, em função
desse excesso de processos à espera de julgamento, somente é recomendável recorrer ao Poder Judiciário para a readequação de contratos firmados entre particulares em último caso. O nosso Código do Consumidor nos dá amplas condições de, com bom senso, equilíbrio e razoabilidade, a gente propõe as soluções, sempre que possível, para manter esses contratos. Outra alternativa interessante é recorrer às câmaras de arbitragem, mediação e conciliação, se houver previsão contratual. O empreendedor que precisa de respostas rápidas pode contar com o serviço extrajudicial de um advogado que fará o acompanhamento do cliente nas sessões de solução de conflito por esses métodos alternativos, ou pode propor, em nome do seu cliente, a renegociação formal da dívida do contrato. A regra agora de ouro, né, vamos dizer, é renegociar e não deixar atrasar essas dívidas. Todos somos responsáveis com nossas obrigações e vemos que, por parte de muitas empresas, concessionários de serviço público, governos, eles começam a ceder em relação a todos, aumentando prazos de pagamentos, abatendo dando uns descontos, né? E a boa-fé é a nossa principal aliada para esse momento delicado. Entre em contato com as empresas, preferencialmente por e-mail, e explique a sua situação. Peça para elaborar uma proposta para as 6 próximas parcelas a vencer, ou mesmo todo o contrato. O importante é pagar agora as dívidas e não deixar atrasar. E caso haja necessidade de renegociar as cláusulas, faça uma consultoria jurídica com seu advogado de confiança para uma orientação mais segura e aí iniciar as tratativas através de um bom diálogo. São essas considerações de renegociação. Eu espero vocês no próximo vídeo, que será o último, e compartilhe esse conteúdo com mais alguém que se interesse sobre renegociação de dívidas e contratos nesse momento de pandemia. Até mais!